Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças nem dor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor nos concede de poder adorar o teu santo nome. Só tu és digno de toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor receba este louvor que foi entoado, sabedores que somos falhos, fracos, impotentes diante de tanta situação que nos aflige. Ó Pai eterno, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Pecamos por palavras, ações, pensamentos, muitas vezes quase parando, sem força, sem vigor, conforme nós cantamos. Nós lemos a palavra, nós oramos, nós te adoramos. Como nós somos falíveis, corruptíveis, mas o Senhor nos escolheu antes que o mundo fosse formado para o louvor da tua glória.
Por isso estamos prestando um culto ao Senhor, um culto racional, um culto onde entendemos quem nós somos e quem o Senhor é. Por isso, ó Deus, nós entramos na tua santa presença com toda a reverência e respeito que o Senhor merece, com temor e tremor. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Te peço também pelos aniversariantes de hoje, a nossa irmã Senilde, o nosso irmão Wellington, que o Senhor conceda muitos anos de vida aos teus filhos. Pedimos também, Senhor, que o Senhor conforte o coração da Letícia, que perdeu sua avó, conforte o coração da Senilde, do Maurílio, da Eva, da Ruth, da Marlene, que perderam hoje a sua mãe. Pedimos que o Senhor mesmo esteja confortando nossos irmãos queridos e irmãs queridas, pois só o Senhor pode nos dar este conforto, através do Teu Espírito Santo. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem e que vocês compartilhem este estudo, este culto de adoração ao nosso Deus com algum amigo seu, algum parente, para que possamos ouvir a voz de Deus nesta noite. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. Glória a Deus, porque nós temos um amigo e este amigo é Jesus Cristo. Este amigo, nele nós podemos confiar. Vamos, neste momento, cantar ainda aquele cântico que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Nós temos motivos excelentes para cantar ao Senhor um cântico novo. Louve a Deus, você que está aí em sua casa, cante
louvando a Ele com todas as suas forças, com todo o seu fôlego, porque todo ser que respira louva ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, queridos. Como o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 9 ao 10. Apenas esses dois versículos. Eu gostaria de iniciar com o seguinte tema nesta noite. E provavelmente nós não encerraremos hoje esse tema. É sobre o culto cristão. O culto cristão numa perspectiva bíblico-reformada. Nós temos aí em muitos arraiais um culto que não é bíblico. Eu não tenho receio nenhum em dizer isso. Você observa isto em meio a esta pandemia, onde nós temos mais acesso à internet
onde muitos cultos estão sendo transmitidos pela internet e você pode ir passando ali, dando um passeio pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, nas igrejas, e você verá a diferença de uma para outra nos cultos, onde muitas vezes vemos mensagens voltadas para a autoajuda e não da ajuda do alto, onde o pregador prega para massagear o ego das pessoas, onde os púlpitos estão psicologizados, politizados, e as pessoas elas falam, os pregadores falam de tudo menos de Cristo, menos da cruz, menos do evangelho, menos de santificação, menos de adoração, menos de pecado, menos de salvação, menos de inferno, menos de céu, mas voltados para o materialismo, para a prosperidade e para massagear o ego, para agradar, para arrancarem vários seguidores, vários likes. Mas eu gostaria de tratar com você, iniciando nesta noite, este estudo que é muito importante. Eu não tenho dúvida de que aquele que prega fielmente a palavra de Deus, este vai ter uma igreja saudável, uma igreja firme, na qual pode vir ventos de doutrinas estranhas, podem vir lutas, tribulações, mas esta igreja, ela permanecerá firme, porque ela está firmada em Jesus Cristo, está firmada na santa palavra, e não em ideias humanas, ideologias, mas tão somente na palavra. E eu gostaria de iniciar este tema com você, o culto cristão, mas numa perspectiva bíblico-reformada. E esse estudo será baseado, claro, sempre na palavra de Deus, sempre na Bíblia, mas no livro que o reverendo Ernest T. Maia escreveu sobre adoração cristã, um homem de Deus. E eu gostaria que você ficasse atento. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o verso 10, vós sim, que antes não erais povos ou povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pai eterno, muito obrigado pela leitura da tua santa palavra. Que o Senhor nos ilumine com o teu Espírito Santo para que de fato venhamos a prestar um culto racional a ti. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como é bom
louvar o nome do Senhor, como é bom adorar o Senhor. E, em primeiro lugar, para a introdução nossa, e hoje nós só ficaremos aqui na introdução, eu gostaria de chamar sua atenção dizendo que o culto, ele é um trabalho inteligente. O culto, ele não é feito a toque de caixa, de todo jeito. O culto a Deus, ele é prestado com toda reverência, com todo respeito, sabedores de quem nós somos e de quem Deus é. E é importante observarmos isso. O culto, a título de introdução nossa desse assunto sobre o culto cristão, numa perspectiva bíblico-reformada, eu chamo a sua atenção para isto. Quando prestamos um culto a Deus, não é algo simples, que nos apresentamos a Deus de todo jeito, sem nenhum trabalho. Não. E de forma displicente, de forma desinteressada, irreverente, irresponsável, leviana. Não. A título de introdução, queridos, o culto é um trabalho inteligente. Nós louvamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Ser crente não é algo para gente alienada. Não. Pelo contrário, quem é cristão, quem tem Jesus no coração, quem já o confessou como seu Senhor e Salvador, é inteligente. Me desculpa, ignorante é aquele que não aceitou Jesus ainda. É aquele que não se converteu ainda. Esse aí é o ignorante, porque vai viver a vida toda caminhando para o inferno. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque Jesus, ele é o único caminho. Não existe outro. Ele é a verdade. Não existe verdades. A verdade não é relativa. Nós cremos numa verdade absoluta. Por isso, um ponto que é pacífico para os reformadores é a concepção bíblica de que a igreja ela é vocacionada a prestar culto. Você e eu, nós fomos eleitos para o louvor da glória de Deus, para adorarmos a Deus. Foi para isso que eu e você, nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme nós acabamos de ler em 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Então, queridos, como povo de Deus, nós encontramos a nossa realização no ato de culto. Nesse momento que nós estamos agora tirando um tempo para Deus, é uma prerrogativa nossa, de cristãos, de pessoas eleitas para o louvor da glória dele. Por isso é importante esse tempo que nós prestamos aqui, esse trabalho. E um trabalho, diga-se de passagem, repito, inteligente. Porque vocês são pessoas inteligentes. Só pessoas inteligentes aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e, claro, mediante o agir do Espírito Santo de Deus. Então,
nós não somos alienados, fanáticos. Não. Prestamos um culto racional, sabendo o que estamos fazendo, sabendo quem estamos adorando, sabendo quem nós somos, a nossa pequenez, a nossa limitação, adorando aquele que é poderoso, majestoso, aquele que é acima de todos os deuses, conforme nós cantamos. Glória e majestade, como nós acabamos de cantar aqui, estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. E não existe outros deuses além dele. Ele é mais temível do que os falsos deuses, porque todos os outros são falsos. Só tem um verdadeiro. É este que nós estamos prestando culto. E no qual ele se revela neste culto que nós estamos prestando. Ele se revela para nós, para a nossa vida. E ele se torna patente, ele se torna de fato presente em nosso meio. Porque nós o adoramos pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele faz. Então o culto, meus irmãos, é um testemunho solene, é um testemunho não solene apenas, mas também público das virtudes de Deus, conforme nós lemos aqui. Que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O poder. Nós temos que proclamar o poder do Evangelho. O Evangelho é poderoso. O Evangelho são as boas novas que Jesus veio, que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador. Então entenda que quando eu e você prestamos culto a Deus, estamos trabalhando de forma inteligente. Não é um culto irracional. Repito, não é um culto irreverente. Não é um culto alienado. Tem uma seita, né, do Santo Daime, né? É uma erva, e aí eles tomam aquilo para ficar zen, né? Ficar desligado deste mundo e numa conexão que eles chamam de espiritual. Nós não precisamos desta droga. Nós não precisamos de nos drogar para dizer que é Deus que está agindo em nós. Nós temos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que está conosco, nos consolando, nos confortando, dando-nos entendimento. Por isso nós não precisamos de nenhuma substância introduzida no culto para ficarmos conectados com os céus. Então, queridos, veja o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Diz assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos a Deus sempre. Então, veja você que o tempo de sacrifícios de animais é passado. Nós não vamos oferecer aqui sacrifícios de animais. Mas os servos de Deus, queridos, como todos os sacerdotes, ainda tinham dons, ainda tinham oferendas para levar a Ele. E esses sacrifícios são espirituais, conforme 1 Pedro 2,5.
que diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos queridos, esse é o culto a Deus. Não é um culto que matamos uma ovelha, um bode, um carneiro, uma pomba. Não. Lábios que confessam o seu nome. Esse é o louvor. Esse é sacrifício de louvor. Lábios que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o culto, dentro desta perspectiva reformada, adquire esta condição de labor mesmo, de trabalho. E envolve todo homem, todas as suas faculdades mentais, espirituais, emocionais, intelectuais, a sua mente, a emoção, a vontade. Então, não pode haver, queridos, um genuíno culto descompromissado, distante, dispersivo. Não. Nossa mente, nossas emoções, nossa vontade tem que estar conectada no ser humano no todo. No todo. Então aqui nós temos um elemento de tensão. Dentro de uma sociedade extremamente pragmática. Dentro de uma sociedade extremamente superficial. E aí torna-se difícil, meus irmãos, falar e principalmente oferecer um culto que exija entendimento, que exija concentração e vontade de servir, porque hoje nós temos isto, uma sociedade pragmática. Se funciona, vamos fazer, e não importa como. Uma sociedade superficial, fast food. Parece-nos, queridos, mais fácil um culto elaborado dentro desta perspectiva, de uma perspectiva dispersiva, até esquizofrênica, visto que qualquer parte pode ser entendida e principalmente sentida em si mesma, já que nenhuma parte tem a ver com a anterior ou a posterior. Sabe aquela coisa meio que desconectada? Você não sabe quando é que começa nem como é que termina. Como uma lógica existencialista na qual a história é composta de eventos estanques que não tem relação de casualidade nem com o que vem antes, nem o que vem depois. Sabe aquela coisa de coxa de retalho? Eu pego aqui uma prática da igreja tal, introduzo ali no meu culto, pego disso, daquilo, e aí vou introduzindo. Quando você vai ver, está um culto prestado a todos, menos a Deus. Menos a Deus. Então, veja, meus irmãos, que justamente por esta superficialidade é que o culto a Deus cada vez mais é entulhado destes elementos que são acrescentados. Esses elementos estranhos. Estes elementos que são alienantes, no qual as pessoas estão ali sem saber o que estão fazendo. O que importa é sentir. Eu quero é sentir o poder do Espírito Santo.
Aí chora, aí pula, aí berra, aí grita, aí imita leão. E aí é aquela superficialidade, aquela bagunça. Não se sabe quem está louvando, não se sabe quem está pregando, todo mundo fala, todo mundo prega, um diz uma coisa, outro diz aquilo que o outro anteriormente disse, e fica essa bagunça alienada, e visa isso tão somente a distração dos participantes. E eu confesso para vocês que é melhor você ir ao cinema ou a um circo do que você ir a um culto destes. Que você sai pior do que você entrou. Você entra sem saber nada e sai sem saber nada ao quadrado. E aí serve só para distrair os participantes. Enchendo o momento de culto com shows variados. Com personagens das mais diversas matizes. Teológicos falando, esses personagens. É uma mistura que narram assim as suas experiências, que falam da sua vida, que falam dos seus testemunhos, não são testemunhos, mas são testemunhos. Essas experiências doidas, absurdas. E aquelas ainda que nem experimentaram. E que sem dúvidas serão vividas por aquele auditório tão sugestionável. Como nós já vimos em tempos, o sopro do Espírito, pastor soprando para que o outro tenha o Espírito Santo, para que o outro tenha poder, passando o terno por cima das pessoas para que elas caiam, para que elas tenham poder. O arroto do Espírito, até isso. Pessoas caindo, irmãos. Outras dando gargalhadas em meio a um vozerio intenso em que predominam palavras de confirmação ou adoração, como amém, é verdade, Senhor, cura a tua serva. Palavras desse tipo. Restaura o teu servo. Tu és grande, Senhor. Sabe esses jargões já carimbado? Todo esse alvoroço litúrgico, irmãos. Conscientemente ou não, reforça a prática do não pensamento. Por isso eu falei no início, culto como um trabalho, como um labor inteligente. Você precisa saber a quem você está cultuando, para que você está ali. E dentro dessa lógica malévola, religião é uma questão de coração, de sentimento de inteligência, ou seja, nenhum. É o coração que vale. O que vale é o sentir. E aí esse culto fica um culto sem inteligência alguma. Deus nos deu inteligência, irmãos. Deus nos deu inteligência. Adoremos a Deus com inteligência, com sabedoria. Sabendo por que estamos dizendo amém. Sabendo por que estamos cantando o que estamos cantando. E nesse arcabouço todo, meus irmãos, aí nós vemos também os gestinhos, frases de efeito, caretas piedosas. Você já viu, às vezes a pessoa está orando, né, e faz aquelas caretas, né, aquelas caras e bocas, palavras mágicas. Foi uma bênção, né, ou vai ser uma bênção. Amém? Aí pergunta, né? Amém, igreja? E coisa do tipo assim, cumprimenta o seu vizinho,
Dê um abraço no seu irmão. Diga para ele que você o ama. Palmas para Jesus. Coisa desse tipo. Coreografias. Trenzinho do Espírito, irmãos. Até isso, trenzinho do Espírito. E a lista é grande. Irmãos, eu não quero ser aqui um estraga-prazeres de ninguém. Mas não existe isso dentro do culto. A Bíblia não ensina isso. Sopro do Espírito, arroto do Espírito, trenzinho do Espírito. Em geral, muito disso vem acompanhado de um fundo musical. Você já viu igreja que o pregador está lá e está aquele som lá do fundo? E aquela música, geralmente é em tom menor, para dar aquele ar de piedade, né, de funeral. Eu digo assim, irmão, funeral, mas funeral de crente é alegria, porque a gente sabe que vai para a glória. A gente canta, ora em funeral, porque a gente sabe que aquela pessoa ali que está ali, morta, ela partiu para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Claro que a gente tristece por não tê-la mais conosco, mas a nossa esperança é que um dia encontraremos a pessoa. Então, o fundo musical, aí, parece que não basta orar, não cabe mais oração, tem que ter música. E é muito contagiante, né? Você fala e o fundo musical tocando ali para tocar no coração do ouvinte, que reforça o sentimento das pessoas. Já imaginaram, irmãos, um filme de aventura, um filme de terror ou um filme de suspense sem sonorização? Já imaginaram isso? Então, por outro lado, talvez conforme uma presunção implícita ou explícita, Deus não ouça sem música ou a oração, falar com Deus, já não nos emociona mais, porque parece que para falar com Deus, eu preciso ter uma música de fundo, né? Senão ele não ouve. Irmãos, o evangelho é simples. Nós é que complicamos. Nós queremos introduzir coisas nos nossos cultos que são antibíblicas. Estamos não acostumados com a subestimação de nossa inteligência, que não esperamos outra coisa quando vamos à igreja. Os líderes, por outro lado, eles são mal preparados, acovardados ou ambas as coisas. Ou são mal preparados ou são acovardados ou ambas as coisas. Na presunção de serem comunicadores. São meros comunicadores e transformam o culto num show onde Deus é o ausente. E que de quando em quando ele é invocado para convalidar os desejos deste apresentador, deste comunicador, do auditório. Então veja, está ali um culto onde Deus está ausente e só é invocado quando é para atender os desejos daquele pregador, daquele comunicador. E ai dele, se não gostar do nosso culto. Ai dele. Se ele não gostar do nosso culto, eu vou para o mundão. Vou buscar um Deus mais compreensivo. Como se Deus precisasse da gente. Tudo isso conduz
a infância espiritual, satisfazendo o desejo lúdico. Porém, queridos, cultuar a Deus é algo extremamente sério. Preste bem atenção nisto. Cultuar a Deus é algo extremamente sério, responsável, mas também alegre. Alegre. Isso não significa que o culto reformado seja ou deva ser algo morto, sem vida, sem emoção. Não. Outro dia, uma irmã colocou aí que, num grupo, né, de reformadores, estavam se falando que os reformadores eram frios, né, os calvinistas, os presbiterianos, enfim. Irmãos, não! Ser reformado, ser presbiteriano, não é sinônimo de sorveteriano, não, de frieza, não. Nós adoramos um Deus vivo, e não estamos mortos, estamos vivos. Mortos nós éramos, em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos resgatou, nos deu vida. É o contrário. Não somos sorveterianos, não somos frios. A racionalidade do culto se revela em sua emoção, e uma emoção que contagia. E no desejo de servir, no desejo de agradar a Deus, mediante o que Ele mesmo tem nos proposto em sua santa palavra e dentro da oportunidade que Ele tem nos oferecido em nossa continuidade, na vida cotidiana. Então, adorar a Deus, cultuar a Deus, não é algo leviano, feito de todo jeito a toque de caixa. É algo feito com reverência. É algo feito com amor, com temor, com tremor. Não é algo feito com descaso, morto, mas com vida, com emoção. Veja o que escreveu Abraham Kuyper em 1898. Abro aspas. O fato de hoje nossas igrejas calvinistas serem consideradas frias e estranhas e de uma reintrodução do simbólico em nossos lugares de adoração ser ardentemente desejada, devemos à triste realidade de que a pulsação da vida religiosa em nossos dias está muito mais fraca que estava nos dias de nossos mártires. Mas longe, continua Abraham Kuyper dizendo, mas longe de pedir emprestado desta o direito de descer de novo ao nível inferior da religião, esta fraqueza da vida religiosa deve inspirar a oração por uma obra mais poderosa do Espírito Santo. A segunda infância, em sua velhice, é um movimento retrógrado, doloroso. O homem que teme a Deus e cujas faculdades permanecem claras e inalteradas, não retorna do ponto da maioridade para os brinquedos de sua infância. Fecho aspas. Aí veja você comparando aqui as palavras de Kuyper, as de outro contemporâneo nosso, James Montgomery Boyce, viveu entre 1938 a 2000. Dentro de uma outra perspectiva, ele escreve aspas.
A televisão não é um meio de bom ensino ou informação, como a maioria das pessoas supõe. Na verdade, é um meio de entretenimento grandemente negligente. Devido ao fato de ser tão penetrante, a média de lares, aí ele fala aqui, numa cosmovisão americana, no mundo americano, ele diz assim, a média de lares americanos tem a televisão ligada mais de 7 horas por dia. Está moldando-nos a pensar que o objetivo principal do homem é comprar coisas e ser entretido. Como podem pessoas cujas mentes estão cheias de baboseiras desmioladas dos programas de entrevistas da tarde ou seriados cômicos da noite, ter qualquer coisa além de pensamentos triviais quando vem à casa de Deus nas manhãs de domingo, se de fato pelo menos tem pensamento sobre Deus? Como podem apreciar sua santidade se suas cabeças estão cheias de esterco moral dos programas de entrevistas? Não podem. Assim, tudo que eles podem procurar na igreja, se procurarem algo, é alguma coisa que os faça se sentirem bem por curto espaço de tempo, antes de se dirigirem de volta à cultura da televisão. Fecho aspas. Veja, meus irmãos, que a cultura, ou melhor dizendo, a igreja, em sua caminhada, apresenta-se ao seu Senhor como oferta voluntária e total, na qual está expressa uma atitude de adoração, uma atitude de gratidão, uma atitude de consagração, uma atitude de adoração pelo que o Senhor é. Isso é gratidão pelo que Deus fez e continua fazendo. A principal parte do culto divino consiste nisso, que os verdadeiros crentes pública e solenemente reconhecem que Deus é o autor de todas as coisas excelentes. Consagração como testemunho de que Deus adorado é o seu Deus. Assim, meus queridos, a igreja vivencia a sua natureza litúrgica. Veja o que diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é a essência e o coroamento da atividade cristã. Por isso é que podemos fazer coro à declaração de que adorar a Deus é a nossa mais alta atividade, pois coloca o espírito humano em comunicação com o Deus eterno. Atividade tão essencial que o próprio Deus, quem busca adoradores. Irmãos queridos, eu vou ficar por aqui. E eu não quero cansar os irmãos, já são 8 horas, falta 1 minuto para as 8 horas. Na próxima quinta, se Deus assim nos permitir, eu darei continuidade a essa introdução e que chamei a sua atenção para o culto como um trabalho inteligente. Inteligente. Quando você se reunir para cultuar a Deus, saiba que é um trabalho inteligente que você está fazendo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria de orar, agradecer a Deus por este momento. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor, creio eu, que falou aos nossos corações. Que nós possamos prestar um culto racional a Ti, um culto inteligente.
sabendo quem o Senhor é, o que o Senhor fez e o que o Senhor fará. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os meus irmãos e irmãs, de todos estes irmãos e irmãs que estão nos assistindo e cultuando a Ti. Intercedendo a Deus, eu estou por todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor abençoe os enfermos. Que o Senhor abençoe os enlutados. Que o Senhor abra a porta de emprego para quem está desempregado. Abençoe o nosso país, os nossos governantes. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Eu agradeço a você por permanecer até aqui. Lembrando que amanhã, sexta-feira, teremos catecúmenos com o nosso irmão Márcio ou com o Eduardo, às 20 horas. Sábado, reunião da UMP e da UPA também, com os irmãos. Não sei se terá, o UPA já teve, eles fazem a cada 15 dias, né, com os nossos irmãos Letícia e Eduardo. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Elis Mônica, né, a nossa irmã Mônica, Deus abençoe a sua vida. Irmã Maria, Deus abençoe a sua vida aí de Salgado de São Félix. Nosso irmão Maurílio, Deus consola o seu coração. Da nossa irmã Senilde também. Receba aqui, em nome da igreja de Brusque, os nossos sentimentos, a toda a família Eva, a toda a sua família pela morte da sua mãe, tá bom? A irmã Milka, Rio de Janeiro, Deus abençoe grandemente sua vida. Célia Cavalheiro, Deus abençoe. Letícia, Eduardo e Anthony, Deus abençoe. Joanilda, de João Pessoa, ali, Salgado de São Félix. Edna, Deus abençoe, meu amado irmão, seu esposo Fabiano, a sua filha Rafaela. Antony Figueira, Deus te abençoe, a sua esposa também, a Caterine. Neta, minha amada irmã Neta de João Pessoa, Deus abençoe grandemente você também. A Márcia Lopes, também aí de Salgado de São Félix, Deus te abençoe. Regina, Deus te abençoe, querida, a esposa do Maurílio. Cleusa, Deus abençoe sua vida. De Ilhota, um abraço no Jura, seu esposo, o presbítero Jura. Um abraço à sua mãe também. Que Deus abençoe grandemente ela. Está com você aí em Ilhota, né? E Deus abençoe grandemente a sua mãe, viu, Cleusa? Um abraço para ela. Reverendo Evaldo Lima, Deus continue te abençoando, meu querido Evaldo, de Campo Largo, em Curitiba, pastor da Presbiteriana. Um grande abraço, meu amigo Evaldo. Raquel, Deus continue te abençoando também, toda a sua família. Irmã Silene, um abraço ao seu esposo também, Euclides, também da nossa igreja aqui de Brusque. Gilma Brito, Deus te abençoe grandemente. Leia, Deus te abençoe, minha amada irmã Leia. Célia Oliveira também, um grande abraço. Acredito que seja da primeira, né, de Itajaí. Deus abençoe, Célia, um grande abraço para você. Márcia Borges, Deus te abençoe grandemente. A Márcia Borges, ao diácono Marcos, a nossa irmã Terezinha, né, a sogra da Márcia. Temos aqui também, hoje é aniversário do Osias. Acho que a Neta que botou, foi isso, Neta? Me ajuda aí, tá, Neta? Érica, Deus te abençoe, minha amada irmã. Um grande abraço, irmã Érica. Osias está aniversariando hoje, a Neta colocou. Muito bom, irmã Neta. Deus te abençoe, viu? Osias, Deus te abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Também, como já orei, Eliton e Senilde, Deus abençoe grandemente a vida de vocês também. Minha sogra querida, Deus abençoe. Dona Cleide também está conosco. Deixe-me ver aqui quem mais.
Ivonete Araújo, Ivonete lá de Itabaiana, na Paraíba. Um grande abraço ao nosso irmão presbítero Rosendo, seu esposo e aos seus filhos. Ana Maria Guedes Pena, a mãe da nossa querida irmã Ioná. Ana, Deus te abençoe grandemente, minha querida. Um abração no maridão, em toda a família. Meu filho Levi, Deus abençoe. Deixe-me ver aqui, eu estou vendo aqui desde o início, tá, irmão? Sônia Maria Gomes Jardim, Deus te abençoe, Sônia. Muito bom tê-la conosco. Deixa eu ver aqui quem mais. Tá, eu já vi aqui do início, né? Então, os irmãos aí, Deus abençoe. Maria Andrelina também, irmão Roberto, um grande abraço também, tá certo? Deus abençoe lá daqui de Guabiruba. Muito bom ter vocês aqui conosco. Irmãos, então, só encerro agora essa transmissão dizendo que nas terças-feiras não teremos mais as nossas transmissões online, porque estamos tentando aí retomar pelo menos uma vez por mês os nossos trabalhos ali presencial, claro, seguindo todos os cuidados, em Nova Trento, ok? Então já estou entrando em contato ali com os irmãos de Nova Trento para acertar direito. Então Deus abençoe vocês grandemente e até domingo às 10 da manhã, onde estaremos aqui com o nosso estudo bíblico, com a nossa EBD, e à noite às 18 horas, tá bom? Faça sua reserva, acredito que tem ainda umas 10 vagas ainda, tá bom? Então, Deus abençoe, um beijo, um abraço e até domingo, se Deus assim nos permitir.